quero convidar agora aquele que vai trazer a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Quero dizer que foi muito difícil conseguir a agenda. Esse pregador da noite vem lá da Zona Sul, como diz ele. Nosso querido pastor Jorge. Esse que tem sido uma referência para nós. Ele tem uma palavra de Deus para as nossas vidas, amém? Se aquiete aí no seu lugar, evite ficar saindo agora, porque Deus vai falar conosco. Glória a Deus. Você pode sentar-se. Paz do Senhor, amém, irmãos? Feliz de estar aqui com vocês. Eu brinquei com eles aí, né? Com o evangelista Dixon. Falei, vem cá, o que aconteceu? O caixa de vocês está baixo, aí vocês me chamaram, né? A brincadeira. Eu sei que eles me chamaram pelo carinho também que tem por mim. E eu fico feliz de estar aqui e poder trazer uma palavra para o coração de cada um de vocês. Amém? Vamos fazer uma oração? Você pode curvar sua cabeça, descansar o seu coração agora. Pai Santo e bendito, nós te louvamos, Senhor. Espírito Santo, que esse ambiente continue gerando um espaço especial para o Senhor trabalhar aqui nesse lugar, em cada coração, em cada vida. Nós louvamos ao Senhor por cada jovem que está aqui nesse lugar. Essa é a geração que o Senhor tem chamado. Essa é a geração que o Senhor tem ansiado no teu coração, ó Deus, que eles se levantem como boca de Deus, como atalaia nesse tempo, como aqueles que anunciam os maravilhosos feitos do Senhor. Toma esse momento nas tuas mãos, nos ajuda, que a tua palavra tenha livre curso e alcance o nosso coração, na profundidade que só o Senhor sabe fazer. Nos ajuda, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o tema desse culto, esse culto não é um culto de jovens. Esse culto é um culto em que os jovens adoram o Senhor. Amém? Amém, queridos? Que o que menos nós precisamos é de coisas para nos entreter. Nós não precisamos de entretenimento. Nós precisamos do Senhor. Amém, queridos? Quantos estão comigo aqui? Então, jovens fortes que influenciam a sua geração. E o texto base aí, 1 João 2,14, que é claro que está dentro de um contexto e a gente vai falar um pouquinho dele. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o... Vocês não conhecem nada não, irmãos? Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o... Oi, irmãos, vocês estão aqui? Filhinhos, eu vos escrevi porque vocês conhecem o Pai. Amém? Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós
e tendes vencido o maligno. Queridos, esse tema que a juventude aqui da igreja trouxe para falarmos aqui um pouco nessa noite, jovens fortes que influenciam a sua geração, ele está dentro de um contexto que, na verdade, ele não se aplica só à força que um jovem tem, porque é na juventude que nós temos força, amém? A palavra diz que depois dos 70 anos, você passa a viver de enfado e canseira. Mas tem jovem mais cansado do que muito velho de 70 anos, sabia? Tem jovem hoje com 15 anos que diz que está com dor na coluna. Com 15 anos eu nem sabia que existia coluna. Tem algum jovem aqui que sente dor na coluna? Levanta a mão aí, jovem que sente dor na coluna. Tá vendo? A geração forte, mas que está cheio de dor na coluna. E talvez a minha geração não sentisse tanto isso, porque a gente tinha muito exercício físico. A gente brincava muito. E coisa que se perdeu ao longo do tempo. Mas eu não quero falar disso. Eu quero falar desse contexto que esse versículo que apresenta os jovens como a parte que tem a força. E é na juventude que a gente tem esse vigor. É na juventude que a gente consegue fazer um monte de coisa. Quando você vai envelhecendo, e aí você continua jogando futebol, você lembra de tudo que você fazia, mas na hora de você colocar em prática, a cabeça até lembra, mas o corpo, ele não responde. Por quê? Porque o tempo se passou e você já não tem mais a mesma agilidade. Mas não é só baseado na força dos jovens que João está falando aqui. João, ele está falando de algo dentro de um contexto que vai falar de níveis de crescimento espiritual. Então João, ele está trazendo, é claro, uma reflexão acerca da força que o jovem tem, mas ele está falando dentro de um contexto em que a juventude também passa por um processo. E esse processo se chama amadurecimento ou crescimento espiritual. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Porque o crescimento espiritual aqui, na visão de João, ele vai passar por 3 níveis aqui nesse crescimento. Primeiro ele fala de uma fase em que somos filhinhos. Ele vai falar de filhinhos. Depois ele vai falar de uma fase em que nós somos jovens. E algumas características que marcam essa juventude e algumas características que também marcam essa fase de sermos filhinhos. Mas depois ele ainda vai dizer que vai chegar um momento em que nós seremos chamados de pais. Então ele fala de uma fase de transição, ele fala de um transicionamento da nossa vida espiritual. Ao primeiro momento, quando você lê esse texto, parece que João, ele está falando simplesmente de filhinhos, né? Pessoas que dependem, que são crianças ainda, e depois já amadureceram um pouco mais, agora são jovens, e depois ele vai falar de pais. Ou seja, talvez a gente associe isso a faixas etárias da nossa vida, mas não é disso que João está falando. Não é desse crescimento em que um dia você é filhinho, daqui a pouco você é jovem e daqui a pouco você vai ser pai. Ele está falando de fases em que nós passamos por uma transição na nossa vida. E aí sim vai chegar um momento em que jovens fortes, eles poderão influenciar uma geração. Mas quando que eles poderão fazer isso? Talvez se eles transicionarem da forma correta, entendendo cada fase, cada etapa da sua vida. Porque quando nós somos filhos, você
pode lembrar do seu tempo, né, em que você era uma criança e que você dependia dos seus pais. E você era totalmente dependente deles. Você não podia ir em qualquer lugar sem que eles te levassem lá. Você precisava deles a todo momento. Os seus pais na sua vida representavam a proteção que você precisava, porque você ainda era alguém indefeso. E aí a transição para a juventude, o momento em que a gente cresce e a gente acha que a gente não precisa mais de pai, é ou não é? Que a gente fica louco para fazer 18 anos. Meu sonho era fazer 18 anos. E agora o meu sonho é voltar a ter 18 anos de novo. Por quê? Porque nessa transição você vai adquirindo responsabilidade. Agora, na transição da sua vida para a maturidade, se você transicionar não entendendo as responsabilidades que você carrega com toda essa transição na sua vida, você será alguém imaturo, você será alguém fraco e não alguém forte para influenciar uma geração. E a gente está falando de um Deus que conta conosco para influenciarmos uma geração. Seropédica precisa ser ganha para Jesus. Nós precisamos avançar. E os jovens são esses que alcançarão uma juventude que está lá fora. Amém? Glória a Deus. Então, onde estão os jovens fortes? Eu queria começar essa mensagem, eu queria a participação de vocês. Posso contar com vocês? Vamos fazer uma mensagem diferente hoje. Uma mensagem que vocês virão para o meio dela. Vocês serão parte dessa mensagem. Posso contar com vocês? Levanta a mão aí se eu posso contar com vocês, pelo amor de Deus. Então eu queria um jovem ou uma jovem bem bonito de entre 5 e 10 anos. Entre 5 e 10 anos, uma bem bonita ou um bem bonito. Vem cá rapidinho. Eu não tenho muito tempo aqui. Vem. Pô, então vem feio mesmo, não tem bonito? Pô, tá vendo? Tu deu mole, demorou a vir. Fica aqui, ó. Fica aqui. Agora eu queria um entre 10 e 15 anos, bem bonito. Ou uma jovem ou um jovem bem bonito. Ó, eu vou brincar do mesmo jeito, se demorar a levantar, hein? Vou falar para vir feio mesmo. Aí. Vamos aplaudir a vida dele, corajosos. Agora eu queria um jovem, uma jovem, ó, já veio um rapaz, uma moça. Agora eu queria um jovem, uma jovem de entre 15 e 20 anos. Aê! Glória a Deus! Agora eu queria um jovem, uma jovem entre 20 e 25. Bem bonito. Aê! Pô, os homens, não tem homem aí na igreja não, irmão? Agora um jovem bem bonito entre 25 e 30 anos. Vem um feio mesmo. Da parte masculina, vem um aí entre 25 e 30. Tem que ser um rapaz, senão, pô, já estão ganhando aqui, pô. Vamos, pessoal, vem cá, de 20, entre 20. Aê! Vamos aplaudir o feio, não, o bonito. Tô brincando, o bonito, Wallace. Agora, entre vocês, eu vou estar aqui, porque tem que ser bonito, tem que vir alguém bonito. Só tem gente bonita aqui, amém ou não amém? Então uma salva de palmas ao Senhor. Só tem gente bonita. O Bernardo está entre... O Bernardo... vem para cá, ó. O pessoal de casa quer ver a gente. O Bernardo está entre 5 e... A Eduarda está entre 10 e 15. A Jaiane está entre 15 e 20.
Está entre 20 e 25. Está entre 25 e 30. 28. Está entre 30 e 35. Não, só para a gente fingir. Só para a gente fingir. Só hoje, só hoje. Quem é o mais maduro aqui? Quem é o mais maduro? Bernardo é o mais maduro? É a mais madura? Então, ó, quem acha que o Bernardo é o mais maduro, uma salva de palmas. Pô, foi só para te dar uma moralzinha, tá? Quem acha que ela é a mais madura? Jô! Obrigado. E se eu disser para vocês que vocês podem estar errados? Porque vocês fizeram a associação errada. E João, ele está quebrando esse paradigma na nossa cabeça. Porque ele está falando de um crescimento e de um avanço na nossa vida, que não é a idade que vai determinar o quanto maduros somos. Josias, aos 8 anos de idade, ele fez algo que vários reis antes dele não fizeram. O povo de Israel estava vivendo um tempo de idolatria. Eles colocaram deuses no lugar do Senhor. E eles começaram a adorar outros deuses. E Josias, aos 8 anos de idade, começa a reinar. E o que Josias tem como intenção no seu coração? Ele quer agora que sejam derribados todos os altares a outros deuses. Então, o que Josias manifesta? Talvez uma maturidade que outros que tiveram mais idade que ele não tiveram. Por quê? Porque a maturidade espiritual de Josias está relacionada àquilo que ele viu outras pessoas experimentarem de Deus. Então, quando nós provamos e vemos que Deus é bom, as pessoas também experimentarão através da nossa vida. Então, o nosso Deus é um Deus que precisa ser experimentado. Você precisa provar e ver de que o Senhor é bom. Então, maturidade não está relacionado a que idade você tem. Você pode ser um velho de 70 anos e alguém imaturo para várias coisas na sua vida. Você pode ser alguém de 15 anos de idade, mas ter maturidade muito mais do que muitas pessoas. Talvez você, na sua casa, sendo uma criança lá de 5 anos de idade, um dia seus pais podem ter se desentendido, brigando lá, e aquela briga acalorada, e você, uma criança de 5 anos, olhar para eles e dizer: pai, mãe, não briga porque é feio. Naquele momento, quem era mais maduro? Aquela criança de 5 anos ou aqueles pais que não entenderam que a briga que eles estão tendo não os levará a lugar nenhum? Então, maturidade não está relacionado à idade que você tem. No reino espiritual, alguém maduro espiritualmente não é alguém que avançou em idade, é alguém que avança todos os dias em um nível maior de relacionamento com Deus. Então aqui João está falando de momentos de transição na nossa vida, e nós precisamos entender esses momentos, porque esses momentos serão importantes na nossa vida, para o nosso crescimento, para que a gente chegue numa vida madura espiritualmente, e a gente não fique mais sendo alguém imaturo, sendo levado por qualquer vento de doutrina. Você vai ver homens de Deus que foram chamados de menino. Amém, queridos? Então você não é imaturo porque você é jovem, porque você é adolescente, porque às vezes em alguns níveis nós somos mais maduros do que pessoas, às vezes, que têm mais idade do que a gente. Então ele vai falar de um crescimento espiritual, e ele fala em 3 níveis. Qual o primeiro nível?
filhinhos. Filhinhos. O que isso significa? Significa aquela fase da sua vida e da minha vida em que nós precisamos da orientação, nós precisamos ser instruídos. Muitas vezes precisamos que alguém pegue na nossa mão, nos conduza, nos mostre. Amém? Você lembra que você, quando você era pequeno, você aprendeu a falar antes de ser alfabetizado? Sim ou não? Não é isso? E hoje, quem estuda inglês aqui? Levanta a mão, quem estuda inglês? Pô, tem pouca gente, pessoal. Mas é muito difícil você aprender inglês depois de uma certa idade. Por quê? Porque você já foi alfabetizado. Então, uma técnica muito boa é aprender como criança. Se você desenvolver a técnica de aprender o inglês como criança, vai ser muito mais fácil. Por quê? Porque você não precisa ser alfabetizado para você saber falar algumas palavras. Um brasileiro, por exemplo, vai para os Estados Unidos e não morre de fome, né? Sabe pelo menos pedir hambúrguer e hot dog. É ou não é? Mas essas palavras já estão na sua mente. Você já sabe elas. E quando a Bíblia chama a gente de filhinhos, olha, filhinhos, é uma fase de dependência, é uma fase em que nós precisamos, um filhinho precisa de quem? De quem que ele precisa? Do pai. A figura paterna, ela imputa sobre nós também a proteção, porque o pai inspira isso em nós. Alguém que nos protege. Lembra quando seu pai tirava a rodinha da bicicleta? Quem viveu isso aqui? Tirava de um lado, não era? E aí às vezes ele ia do teu lado, no lado que a bicicleta não tem a rodinha. Por quê? Porque ele sabia que se em algum momento você caísse, se você virasse para o lado, ele estaria ali para te amparar. Então, quando a Bíblia, através de João, está dizendo filhinhos, ele está falando de uma fase que nós entramos nela. Quando? Quando nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos a Jesus. Então, essa fase é a fase que você está dependendo totalmente de pessoas que te apoiem, que te auxiliem, que te ajudem. Assim que eu me converti, o meu maior medo era ir em reuniões de oração. Porque em reuniões de oração, normalmente as pessoas que dirigem a oração pedem para alguém orar. E eu tinha dentro de mim que eu não sabia orar. Até que eu ouvi de alguém que orar simplesmente é você conversar com Deus. Então alguém me ajudou na minha fase de aprendizado, onde você é muito dependente de alguém que te dê um direcionamento, sabe? Aquele discipulado, aquela pessoa que te inspira todos os dias a você buscar um pouco mais, a você ser melhor um pouco mais. Então essa fase, ela depende também de uma transição, porque você não pode ser filhinho a vida inteira. Apesar de que para o pai não, mas para a mãe, a gente é filhinho a vida inteira, não é? É ou não é? Você ouve uma mãe que você não conhece o filho dela. Tem uma amiga no trabalho, o filho dela tem, eu acho que 16 ou 17 anos. Depois eu fui conhecer o filho dela. Mas ela falava do filho dela, e ela era nova na empresa, ela falava do filho dela, e eu ficava, porque quando alguém vai te falando, vai desenhando na sua mente uma imagem. E a imagem que eu tinha é que aquele menino, ele era uma criança, sei lá, de 3, 4, 5 anos.
E depois eu fui descobrir que ele era um menino de 16 anos com 2 metros de altura. E a mãe está dizendo, o meu bebê, o meu neném, o meu... Por quê? Porque a mãe nunca nos verá grande. Porque ela quer que a gente seja o eterno bebê? Não. Porque ela não quer que a gente deixe de depender da paternidade. Já o pai não, o pai é aquela visão da águia, sabe? Como é que a águia faz? A águia ela vai fazer o seu ninho sobre a pedra. E ela faz o ninho, a primeira camada que ela põe são espinhos. E aqueles espinhos são cobertos com palha. E ali, os filhotes nascem. E eles começam a comer, e todo mundo que come, o que acontece com ele? Fica forte, né? Fica gordinho. Não é diferente com as águias. E o que acontece com elas? Elas vão ficando pesadas. E à medida que elas ficam pesadas, a palha já não é suficiente para cobrir os espinhos. E os espinhos, eles começam a se manifestar e furar o pé das águiazinhas. E aí a gente pensa, se a mãe águia chega ali, ela vai dizer, meus filhinhos, que maldade, mas o pai está dizendo o seguinte, eles precisam bater asas, porque eles estão pegando força, eles estão ficando encorpados, eles estão transicionando para uma nova fase. Então a força também vem quando a gente entende as necessidades que a gente tem nessa transição, de não somente mais depender de pessoas, mas sermos alguém que vai resolver as nossas questões. Você vê hoje nessa geração pais e mães que vão na escola brigar por causa de filhos. Sim ou não? Tem? Tem alguém da área de educação aqui? Levanta a mão. Galera da área da educação sabe do que eu estou falando. O pai e a mãe chegam lá arrumando o barraco. Por quê? Porque o professor chamou a atenção do cabeção que estava fazendo bagunça na sala de aula. E aí o pai chega lá, vai tirar satisfação com o professor. No meu tempo, se eu chegasse em casa reclamando de uma professora, meu irmão, você não tem noção o que minha mãe fazia comigo. Por quê? Porque ela estava me ensinando que na escola, quem é autoridade é o professor. E hoje a gente está desconstruindo na cabeça de uma geração. E é uma geração que está aprendendo que eles podem tudo. Não, eles não podem tudo. Eles podem todas as coisas naquele que os fortalece. Então é em Deus que nós podemos qualquer coisa, mas qualquer coisa que esteja alinhado com os princípios e a vontade de Deus. Então nessa transição de filhos se tornando agora jovens, a gente precisa levar para essa transição as características de alguém que vai fazer a diferença na geração que vive. Uma geração que precisa ter no ônibus o lugar marcado para gestante, para idoso, para cadeirante. E uma geração de algum tempo atrás que não precisava de nada disso. Por quê? Porque o simples fato de alguém mais velho que a gente entrar era simplesmente o único motivo que a gente tinha para levantar e dar o lugar para aquela pessoa. Porque a gente aprendeu assim. Mas aí é difícil, porque hoje tem jovem com 15 anos que está com dor na coluna. Aí ele está cheio de dor na coluna, entra o velhinho que está malhando, meu irmão. Está no crossfit. O velhinho entra. Está melhor do que um montão. Sim ou não? Vocês concordaram comigo, né? Aí está lá o velhinho, meu irmão.
Tu vai dar lugar para ele. Senhor, senta aqui. Não, meu filho. Estou bem, estou tranquilo. Aí você, graças a Deus, porque eu estou com a dor na coluna danada. É ou não é? Mas vamos lá. E aí os jovens, quem são os jovens? É forte, mas ele só é forte. Você fala para uma criança, filhinhos, olha, faz isso aqui. Aí você vira o rosto. Você fala para uma criança, você pinta a tua casa toda, né? Pinta a parede. Quem tem filho pequenininho aqui? Levanta a mão. Aí pinta a parede, tudo branquinho. Aí você fala, ó, filho, não pode rabiscar a parede. Parece que você falou, você despertou na cabeça dele. Ele fica olhando para aquela parede e ele vai e rabisca tudo. Casa de quem tem criança pequena, tudo rabiscado, as paredes todas. Por quê? Porque ainda não está se processando na mente dele uma coisa chamada instrução. Agora, quando você transiciona na juventude, agora um jovem não, um jovem, ele já tem condições de ouvir uma instrução, e ele sabe o que é bom. Todos nós fazemos errado porque queremos fazer. Todas as vezes que nós erramos algo na nossa vida, nós erramos conscientemente. A gente erra porque quis. A maioria das vezes a gente não erra porque faltou instrução, faltou orientação. Eu não sabia. Não, na maioria das vezes a gente até sabia. Mas qual é a grande luta? Aí existem alguns segredos, a gente vai ver, a gente vai ler alguns versículos aqui, porque esse versículo ele não está isolado, ele está dentro de um contexto geral que João está falando de uma necessidade de crescimento espiritual para um amadurecimento sadio e uma vida de Deus em nós, para que a gente seja realmente uma geração que vai influenciar a geração que vive hoje. Nós celebrávamos no passado, você vê, nós vivemos hoje uma coisa inédita. O Brasil nunca teve tanta gente com um nível superior como a gente tem hoje. Há 23, 25 anos atrás, um filho de pobre, igual a mim, igual a você, jamais conseguiria entrar em uma faculdade e fazer um nível superior, não conseguia. E hoje a gente consegue isso. Então olha os lugares que Deus está nos dando acesso. Sabe onde começou uma faculdade? A faculdade é uma idealização de cristãos. Mas hoje você pensa na rural, uma mãe que um filho vai entrar para estudar na rural, o que ela pede? Ela não pede um culto de ação de graça, ela pede um culto de oração, intercessão, para expulsar tudo quanto é demônio do caminho do filho. Por quê? Porque vai viver uma guerra espiritual naquele lugar, vão tentar incutir na sua mente coisas para desconstruir a essência de Deus em você. Mas quem são os jovens que a Bíblia está dizendo? Está dizendo que eles são os fortes. Mas onde que está a força deles? Está no vigor físico? Não. Porque senão não teria tanto jovem desviado. Quem conhece alguém desviado dos caminhos do Senhor aqui? Viu? Um monte de gente aqui conhece. E alguns se desviam porque acham que perderam essa força para servir ao Senhor. E às vezes perderam essa força, por quê? Porque caíram e erraram, porque sentem vergonha do erro que comete. Eu já recebi mensagem ao chegar em casa de pessoas que se sentiram confrontados por uma única canção.
pastor, me perdoa, fui embora para casa, porque cantou a canção tal, eu lembrei de um pecado, e eu não aguentei ficar na igreja, eu fui embora para casa. Eu pensei, ele ainda não entendeu o tamanho do amor de Deus. Porque talvez você já tenha sido traído em algumas vezes na sua vida. Nosso tempo de adolescente, que a gente se apaixona pela professora, aquela professora bonita, quando você era criança. Quando eu tinha 12 anos, eu me apaixonei por uma professora. Linda professora. 20 e poucos anos, e eu apaixonado por ela. Não, vou namorar essa professora ainda. Aí ela me traiu. Um dia ela levou o namorado dela na escola. Gente, pensa num menino de 12 anos, chorando no banheiro. Ela me traiu. Quem nunca aconteceu isso, que atire a primeira pedra aqui em mim. Faz que a gente se apaixona. Mas deixa eu te falar de uma paixão. Você já parou para pensar no teu relacionamento com Deus? O amor que Ele sente por você? Sabe que amor é esse? É um amor que você trai Ele, mas a palavra diz que Ele permanece fiel. Como que tu vai largar alguém que tu trai ele, tu é infiel, mas ele permanece fiel? Ele está dizendo, a tua mãe pode ser infiel a você, mas eu permaneço fiel. Irmão, o segredo é como você precisa entender esse amor e como ele se processa. Ele não te ama mais ou menos quando você acerta tudo. Ele te ama do mesmo jeito. Você fez tudo certo, tudo bem, está tudo perfeito, você não cometeu nenhum erro essa semana, Ele te ama. Você errou todos os dias da semana, Ele te ama do mesmo jeito. Agora, isso não é uma liberação para que você erre. Por quê? Porque todas as vezes que você erra, você entristece o coração dele. Mas ele é alguém que fica triste. Mas essa tristeza não contamina o seu coração. Porque ainda triste com os teus erros, ele tem espaço nos braços dele para te abraçar de novo e dizer: você é meu filho, eu te amo. Amém? Então nessa transição da juventude, a gente corre um risco também. Porque é nesse momento da juventude que nós achamos que nós já estamos prontos para um monte de coisa. Até o momento que você casa e descobre que a sua liberdade agora, você tem conta de luz para pagar, conta de telefone, de água, o gás que acaba. Tem gente assim, ó, balançando a cabeça. Aí você está na casa do seu pai e da sua mãe, tem roupinha lavada, tem comidinha quentinha, tem o seu quartinho lá, tem tudo para você, e você está dizendo: eu quero a minha independência. E aí a gente corre um risco nessa transição de achar que independência é uma liberdade que você não vai ter responsabilidade. Não, até mesmo na independência nós teremos responsabilidade. Amém? Eu vejo jovens que decidem morar sozinho. Não, vou morar sozinho porque eu quero mais liberdade. Mas esquece que com a liberdade vem um monte de coisa. Vem responsabilidade. Minha mãe já brigou feio comigo em algumas vezes, e eu juntava, já fiz isso algumas vezes, juntei umas roupinhas numa mochila, aí juntávamos na mochila, tipo
final do dia, final da tarde, botava a mochilinha nas costas, também vou embora agora dessa casa. 14 anos, eu vou embora, nunca mais você vai me ver. E aí, daqui a pouco, né, ficava com os colegas pela rua, e aí escurecendo, e o que ia acontecendo? Dava 8, 9, 10 horas, vou embora, vou para casa, daqui a pouco outro, vou também. Aí no final, quem ficava? Só você e a mochilinha. E aí você lembrava, igual o filho pródigo, estou com fome. Tem nada para comer. E aí voltava. E quando voltava, achava até que a mãe não sabia que ia voltar, né? Achava até que estava fazendo uma surpresa para a mãe, quando na verdade eles sabiam que você não passou de 3 esquinas da tua casa e sabia que você ia voltar. Então cuidado com a liberdade que você pede tanto, porque talvez ela possa estar te levando para longe de coisas tão importantes na sua vida que um dia farão falta. Sabe por quê? Porque a sua mãe e seu pai, por mais chatos que sejam, quem tem pai e mãe chato aqui, levanta a mão. Não vou levantar a minha não, que a minha está aqui, minha mãe está aqui, ela é brava, entendeu? Quem tem pai e mãe chato, levanta a mão, sejam sinceros agora. Você que acha teu pai e tua mãe chato. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aproveita esse pai e essa mãe chato que vocês têm, porque hoje eu sinto uma saudade imensurável do meu pai. Como eu queria. Daqui a pouco chega o dia que se tornou um dos dias mais difíceis para mim também, que é o dia dos pais. Por quê? Porque eu lembro do pai que eu perdi, eu lembro de um filho também que eu perdi. Então, ame as pessoas enquanto elas estão do seu lado, porque talvez você hoje esteja querendo ir embora da casa dos seus pais, mas um dia você não vai ter escolha, porque um dia eles irão embora da sua vida, e aí vai fazer muita falta como você viveu, essa força da juventude que você tinha. Quantos filhos colocam seus pais num asilo, não é isso? Cadê a força da juventude? Que cuida daquele que cuidou da gente quando a gente não tinha condições de nos cuidar. Amém? Mas isso tem nada a ver com a mensagem, mas vamos avançar aqui. Então os jovens, eles têm força, mas eles também precisam ter a instrução. E aí agora, a próxima fase, a fase em que João vai nos chamar de pais. Então transicionou de filhos, filhinhos para jovens, e agora vai transicionar de jovens para pais. E quem são os pais agora? Os pais são aqueles que cuidam e que também vão gerar outros. Então, quando você faz uma transição equilibrada e você adquire maturidade, você vai ser alguém que, ainda que você seja jovem, você pode ser pai de alguém espiritualmente. Amém? Amém, queridos? O apóstolo Paulo vai olhar para o jovem Timóteo, um jovem já exercendo a vida ministerial, e dizer para Timóteo que ele tem um potencial enorme. Então Timóteo, mesmo sendo jovem, ele já era alguém que estava cuidando de outros e ele estava gerando outros. Então, nessa transição, você precisa adquirir a maturidade para que você também cuide de outros. Mas como cuidar de outros? Se eu sou tão novo, quem disse para você que cuidar de outro significa
ensinar a Bíblia para ele. Olha o que os versículos posteriores dizem. Ministério, pode vir aqui, a gente vai cantar uma canção. Olha, vamos ler todos os versículos aqui até o 17. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então Isaías 43, versículo 1, diz que o Senhor nos conhece, Ele nos chamou pelo nosso nome. Então, o que Ele está dizendo? Por causa de eu te conhecer, eu sei quem você é, os seus pecados são perdoados. Então o filho, ele é aquele que sabe que se ele permanece no Pai, ele tem o cuidado em todos os níveis. E o que isso representa? Lembra quando você era lá um filhinho pequeno, indefeso, e às vezes você cometia algum erro, mas o seu pai te corrigia, mas logo depois, o que ele te dava? O que o seu pai te dava logo depois? Carinho. Supria as suas necessidades. Cuidava de você em todos os níveis e detalhes que você precisa. E o verso 13: Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tende vencido o maligno. E o verso 15 agora: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está. Aí aqui João começa a revelar para onde que precisa convergir a nossa mente com relação a sermos filhinhos, a sermos fortes e nos tornarmos pais para outros também. Aí ele está dizendo o segredo: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então ele vai falar de concupiscência, que nada mais é do que a vontade da nossa carne. Se você olhar no dicionário Aurélio, vai dizer o seguinte: o que é a concupiscência? Vontade incontrolável da carne em pecar, mas ela se torna incontrolável à medida que você se esvazia de Deus. À medida que você se enche de Deus, mais forte você está para controlar as suas emoções, para controlar essa coisa chamada alma que existe dentro de você, que sempre vai apontar para as suas vontades. A sua alma sempre vai querer fazer a sua vontade. O que a minha alma quer? Tudo que é errado para mim. Tudo que a minha alma deseja é aquilo que Deus jamais desejou para mim. Ah, mas a minha alma, né, como dizem algumas canções, a minha alma tem sede de Deus. Não, a alma, ela só vai ter sede de Deus se dentro de nós existir Deus. O tamanho que tiver e a intensidade que existir de Deus dentro de mim e de você é o que vai fazer com que a gente
realmente não ame o mundo e ame o Senhor. É o momento em que Ele é a sua paixão e tudo à sua volta já não faz mais sentido. Até mesmo o erro que você cometeu já não te aprisiona mais. Por quê? Porque você sabe que o simples fato de estar na presença dEle é suficiente para Ele consertar tudo de novo na sua vida, fazer tudo novo, transformar aquilo que se quebrou, aquilo que se desmoronou. Ele é suficiente novamente para fazer. Mas quando nós amamos o mundo e nós nos perdemos nessas sensações, aí a gente já não sabe nem quem Deus é na nossa vida. E aí é quando a gente entra aqui e a gente acha que a gente nem é mais merecedor. Parece que a nossa mão pesa para adorar, parece que os nossos lábios não podem mais confessar o amor dele, porque na nossa visão, na nossa alma, nos tornamos indignos. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, eu nunca entrei aqui, nunca entrei na presença do Senhor achando que eu era digno de alguma coisa. Todas as vezes que eu entrei, que eu preguei, que eu falei, que eu cantei, que eu adorei, que eu ministrei sobre outros, sempre foi pela graça do Senhor, sempre sabendo que a graça agora, renovada na minha vida, traz de volta o amor dele, restaura tudo que foi quebrado na minha vida. Tudo, tudo, tudo. E talvez você se sinta assim em alguns momentos, porque eu não sou jovem como você, em alguns momentos também me sinto. Eu quero orar por você, que talvez no meio da sua força e do seu vigor você se perca em alguns momentos, mas eu quero dizer que há um lugar em Deus sempre para você e para mim. Ele te ama, Ele nos ama. Então eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pelo seu ministério. Se existe algo que você acha dentro desse contexto que você precise ser ministrado pelo Senhor, saia do seu lugar, venha aqui à frente, eu vou orar pela sua vida, eu vou ministrar sobre você. Vamos ficar de pé. Fique à vontade para sair do seu lugar, vir aqui diante do Senhor, colocar a sua vida como jovem, que vai fazer a diferença nesses dias. Isso. Calabandara chara manasubi entelabandre. Nos ajuda nessa transição, Senhor. Nós queremos ser como Daniel, que a cultura da Babilônia não entre no nosso coração, que a forma de falar dos babilônicos, ó Deus, não nos influencie, que o nosso coração continue sendo aquecido pelo Senhor. Comece a falar com o Senhor, comece a colocar a sua vida agora diante dEle. Quantas vezes você tenta e você não consegue, mas deixa eu te dizer, não é para os seus fracassos que Deus está olhando, é para todas as vezes que você se levanta e tenta novamente. Calabandara chara manasubiente lá mandurie. Talvez os momentos que não conseguimos entristeçam o Senhor, mas os momentos que nos levantamos para tentar novamente trazem alegria de novo ao seu coração. Ah, Senhor, são teus jovens.
galera que está aqui na frente, mas eu quero te convidar. Essa canção diz: eu vaguei mundo afora, mas eu não encontrei o que eu tenho agora. Eu tenho você. Talvez você seja alguém que caminhou, mas um dia a força acabou, o fogo apagou. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Hoje é dia de você recomeçar. Já tem um corajoso aqui, você não vai ser a primeira pessoa. Não deixe o seu coração se encher de dureza. Vem pra cá, vem pro amor. Ele nos amou primeiro. Antes de o amarmos, Ele já nos amava. Antes de você manifestar qualquer amor por Ele, Ele já te amou primeiro. Eu quero orar pela vida de vocês. Vocês que estão aqui, ó, faz assim com a mão de vocês. Vocês são uma bênção. Vocês são bênção. Vocês são bênção. Pai, no nome de Jesus, eis aqui, Senhor, a vida dos teus filhos e filhas. São essa geração que o Senhor tem escolhido. Ó Deus, ajuda os teus filhos. Nós olhamos às vezes para a força e o vigor de um jovem, mas por trás dessa força também existe muitas vezes uma alma que chora pela falta de compreensão dos pais. Existe uma alma que chora pela força que perde para vencer alguns desafios na sua vida. Mas eu quero profetizar sobre a vida deles. Como a tua palavra diz através do apóstolo Paulo: Paulo, a minha graça te basta, pelo que o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Quando você está fraco, sou eu que te fortaleço. Eu quero dizer para você que todas as vezes que você se sentir fraco, existe um Deus que te espera de braços abertos, que te fortalece, que te ajuda, que te sustenta, que te leva um pouco mais, que te leva uma milha a mais, que te faz andar sobre as águas, que te faz andar em lugares altos. Calabandara charamana subiente lá bandurie. Fortalecimento do Senhor se estabeleça sobre a vida dos teus filhos. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, sonhos, projetos se estabeleçam para a glória do teu nome. No nome de Jesus. No nome de Jesus.